Bom dia, minhas vitoriosas, meus vitoriosos. Eu escolhi essa música aqui pra gente seguir viagem. Uma música que homenageia meus amigos caminhoneiros, né? Elis muito maravilhosa, que isso. Meu povo, o que vem depois? Não sei nem pra onde eu olho, o que vem depois da vitória? Vem treta, vem muita treta pela frente. Esse é um jogo bem conflituoso. Esse é um jogo que traz imagens traz duas naturezas de imagem, tá? Uma que designa movimento. Nós temos duas cartas onde há veículos representados. E a gente tem também duas cartas que trazem imagens conflituosas, imagens de embate, de não compreender os limites, imagens de competitividade. Então, esse pós-vitória do Lula vai ser pura treta, tá? Ao menos nesta semana, sim. E é uma semana que divide, né? Que conclui outubro e inicia novembro. E a gente sabe que as semanas de transição, principalmente aquelas que são majoritariamente, né, com os dias dentro do mês que está nascendo, a gente já sabe que ela está falando sobre o que vem pela frente, né? Vamos lá. Esse jogo começa com o arcano do carro. Isso é muito bom para quem acabou de ganhar. O carro tem que passar. A gente tomou um determinado rumo, uma determinada decisão, um determinado caminho e não dá para voltar atrás. Agora é só evolução. No carro a gente não pode parar. Vocês sabem que eu costumo descrever as cartas muitas vezes contextualizando a sequência, né, dentro do tarô a qual elas pertencem. Então, a que sequência o carro pertence? O carro é o arcano 7 do tarô, das cartas maiores. Ele vem depois do arcano dos enamorados e dentro da escola de Marcélia ele vem antes do arcano da justiça. Tá? O carro, ele representa um momento dentro da jornada do tarô em que a gente acabou de tomar uma decisão com todo o nosso coração dentro do arcano dos enamorados. No arcano dos enamorados a gente experimenta o livre-arbítrio, a gente se deixa seduzir pelas muitas possibilidades, a vida é fértil de caminhos. E aí a gente tem que decidir escolher um caminho com todo o nosso coração, o que implica necessariamente também uma renúncia. Então eu saio do arcano 6 tendo tomado uma decisão. No arcano seguinte, eu me deparo com a imagem do carro. E o carro é necessariamente uma figura. Que coisa maravilhosa, né? A sonoplastia, assim. Sem eu ter feito nada, nem trabalhei para isso. Eles estão nos brindando com esses barulhos todos, essa riqueza, né? Essa intensidade, sem eu ter pedido, tá? É um brinde.
A imagem do arcano do carro é geralmente uma pessoa em uma carruagem que a gente pressupõe que esteja em alta velocidade. Ela está domando os 2 cavalos que vêm à frente dessa carruagem, essa carroça e tal, enfim. Ela está domando e você vê que os cavalos estão indo cada um em uma direção. Ela precisa ter muito autocontrole, muita força para chegar onde ela quer. No arcano do carro, a gente adquire, a gente precisa evoluir, a gente precisa de velocidade, né? Aliás, de aceleração. Então é preciso domar aquilo que está nas nossas mãos, segurar muito bem, conduzir o nosso carro para um outro momento das nossas vidas. Começou, a viagem começou, precisamos fazer uma travessia. E aí o carro não é a única carta que fala de travessia, mas ele já vem no sim do jogo. Ele já vem esculachando, já vem dizendo, é isso aqui agora. Agora é bola pra frente, vamos passar. Vamos passar. Chegamos aqui. E isso, naturalmente, vem conversando não só com a coletividade, mas com as nossas vidas individuais. Então pensa um pouco aí no que é que você precisa levar em frente. Tem alguma decisão que você tomou? Tem algum caminho que você escolheu? Ou é preciso que você se decida para que a sua vida avance? O que você pode fazer para a sua vida avançar? O que está te colocando nessa situação do carro agora? Você precisa de velocidade, você precisa de autocontrole, você precisa domar muito bem o veículo que você tem em mãos. O que você precisa para alavancar sua vida, seus projetos? É preciso seguir em frente sem olhar para trás. Se esse cara que está aqui no arcano do carro vira para o lado, ele já está fudido. Já vai desequilibrar, né? Esse equilíbrio já tão precário desses cavalos em movimento, cada um querendo ir para um lado, assim como a razão e o instinto. Então eu tenho que ter muita consciência de organismo. Eu tenho que ter muita consciência da minha totalidade. Eu preciso me conduzir a um outro lugar. E aí esse jogo desenha pra gente como é que vai ser isso, né? Ou pelo menos o que a gente, ao colocar o carro em movimento, com que a gente lida? O que pinta aí pra gente ter que administrar? Vamos pro não do jogo. É um jogo bem sucinto, tá? No não do jogo a gente tem o 5 de espadas. O 5 de espadas, vamos lá, Orestinho, o nosso menino, que é forçado pelo sol, pelo Deus que diz a ele, sua realização é essa, depende disso. Ele é obrigado a pegar em armas e matar a própria mãe, encerrando toda uma maldição familiar e deflagrando uma nova possibilidade de vida para ele, para as irmãs e para os descendentes. Aqui no 5 de espadas, o Orestes está recebendo a visita do Deus Sol. Ele está tomando conhecimento de que a mãe dele matou o pai dele. O Sol chega para ele, aparece um cara dourado. Lembrei do Fred Mercury prateado. Aparece um cara, né, pintado de ouro para ele, com asas enormes, lindo. E Orestes fica, né, tipo, é aparição mesmo, aparição de Nossa Senhora, só que do Apolo. Apolo aparece para ele e fala: teu destino depende fundamentalmente de você matar sua mãe, é isso que você vai fazer.
Não tem para onde você correr. Tem que cortar um determinado mal, senão não tem evolução. Apolo dá a ordem para ele. E essa ordem, né, se encaixa aí na boca do Deus Sol, quando a gente olha para essa carta nas nossas vidas, se encaixa na boca dele qualquer ordem, qualquer limite que seja dado a você, qualquer estratégia, planejamento, comando, coisas que você tem que fazer para que a sua vida possa evoluir, para o seu sol, a sua vitória, a sua realização individual chegar. Então é quando o nosso sol, nossa realização individual nos impõe limites. Adoro essa história do seu filho, adoro. Quem sabe um dia eu tenho um estúdio, né? Pra gravar minhas paradas. Vamos lá, vamos sonhar. Nessa carta, teu sol tá falando pra você o seguinte: você tem que fazer isso. Não dá pra você ficar dando voltas em torno disso. Não dá pra você ficar fugindo. Se você não atravessa isso aqui, se você não realiza esse corte, se você não resolve esta merda dentro de você e na sua vida, em como isso se manifesta na sua vida, não tem realização individual. A ruptura que o Orestes tem que fazer localiza o problema na família dele, que é uma coisa herdada. Ele está rompendo com uma herança que confronta aquilo que ele veio fazer no mundo. Então para pensar um pouquinho no que isso é para você. O que você tem que fazer, tem que realizar, que a sua herança, né, teu legado familiar aí, afetivo, faz você ficar andando em círculos e não realizar esta merda. O que é? O que você tem que fazer? É pelo bem do seu destino, da sua história, da sua lenda. Nesse momento, no 5 de espadas, Apolo está dando um limite a Orestes. O plano é esse. Por favor, não me saia do plano. Só que essa carta está no não do jogo. O que isso significa, Maria Gabriela? Que as pessoas não estão aceitando limites. Nós estamos com dificuldades de agir dentro de uma determinada ordem. O Sol é um signo de ordem. É a verdade. Nada pode se esconder sob o sol. Ele está dizendo, é esse o caminho, é por aqui. E aí o Orestes acata, mas aqui essa carta está no não, então as pessoas não estão acatando, inclusive você não está aceitando esse comando solar dentro da sua vida. Você está com dificuldade de agir dentro dos seus limites. Tem que fazer, tem que fazer. Aí vem o porquê. Eu acho que esse jogo vai ser curtinho, hein? Vamos ao porquê do jogo. O porquê, meu povo, é tiro, porrada e bomba. Na semana passada, no topo do jogo, a carta que desenhou pra gente a vitória, e a vitória do povo, deixa passar. Vá. Mete o pé. A carta que desenhava pra gente a vitória do povo era o 8 de paus. No naipe de paus nós temos os argonautas, liderados pelo herói Jasão, o herói que atravessa toda a aventura do naipe de Ás a 10.
E aí, quando eles saem, o que eles estão indo fazer, né? Eles juntam a galera, Jasão junta heróis de toda a Grécia para eles buscarem a relíquia que o tio mandou ele buscar, que está em uma ilha. Ou ele tem que ir lá na ilha. Aí ele junta os melhores heróis, amigos dele, que são muito competentes, e eles se metem numa aventura em que eles vão num barco a remo gigante para essa ilha buscar o troféu. Qual é o troféu? O velocino dourado, a lã dourada do carneiro de Zeus, que dá poderes especiais de realização, de vitória, de ideias, de grandes jornadas a quem quer que possua essa relíquia. Aí quem possui essa relíquia? Um rei, o rei dessa ilha. Eles têm que ir lá nessa ilha, peitar o rei, peitar o exército inimigo, peitar geral para trazer essa relíquia. Então o Jasão vai com a galera dele, com o bonde dele, né, de altíssimo nível. Vamos lá, esse café já deve estar frio. As cartas desse jogo que trazem Jasão e os Argonautas, elas estão nos dizendo, a jornada continua. A gente já tá com um troféu nas mãos. Nós já chegamos a essa ilha. Nós já cumprimos uma série de tarefas. Jasão já conheceu a Medeia. Se envolveu com a bruxa que é a filha do rei. E com a ajuda dela conseguiu resolver várias... Porque quando ele chegou lá na ilha, gente... Quando o Jasão chega com seus amigos na ilha, o rei coloca ele numa situação... Uma desafinada agora. O rei coloca ele numa situação em que ele tem que cumprir uma série de tarefas. Faz o Luciano Huck com ele. Ó, você vai ter que bater de frente, brigar com um dragão que toma conta dessa relíquia. Quando o dragão é imune a venenos, a sonífero, você vai ter que vencer o dragão. Aí Jasão vai lá com a ajuda da Medeia, né? Ele dá match com essa bruxa quando ele chega na ilha. Porra, ele chega lá, né? Um herói, quero conquistar o mundo. Conheceu a mina logo, conheceu a Medeia. E por acaso ela era filha do rei. Por acaso ela sabia o que fazer para vencer o dragão. E por acaso ela facilitou a vida dele. Sem ela, sem a magia dela, ele não teria conseguido. Mas ele vai lá, vence. E aí tem uma outra prova, que era ter que arar a terra com 2 touros que soltavam fogo pelas narinas. Então, assim, esse rei zoou o plantão do Jasão, dando tarefas impossíveis a ele. Mas o Jasão tocou foda-se. Foi fazendo, resolvendo as paradas com a ajuda da Medeia, conseguiu botar a mão no troféu. Conseguiu botar a mão no velocino de ouro de Zeus. Essa lã dourada do carneiro. E aí pegou, é óbvio, que os soldados desse rei vieram em cima dele. Aí veio o exército amigo de Jasão. E nesse momento, os 2 exércitos estão caindo na porrada. Eles estão se merendando no soco. E tem mais um detalhe: Jasão está brigando pessoalmente com o rei dessa ilha. O rei veio tretar com ele. Me dá esse troféu aqui. Não é teu não, é meu. E Jasão fala, já peguei, já era. Então aqui é baile de corredor.
Para quem não sabe, baile de corredor é uma tradição, né, dos baile funks da década de 90, início dos anos 2000, em que se formavam 2 corredores, lado A e lado B, geralmente organizados a partir de onde essas pessoas moravam, né, e onde a associação dessas localidades ali com uma determinada facção do tráfico, né, que cobria aquelas localidades, e eles caíam na porrada. Era diversão, assim, era o momento de extravasar, né? Toda essa violência cotidiana. Então, 7 de paus é baile de corredor, e isso significa que a gente pode esperar por aí porrada nesse processo de transição de governo. Não vai ser fácil, vai ter muita treta, tanto no Palácio do Planalto quanto ao nosso redor, no cotidiano. Isso que chamam de polarização, mas que na real se chama luta de classes. Então, no porquê, a gente tem o 7 de paus. Como é que a gente pode esperar que o 7 de paus converse com a gente, né, nas nossas vidas individuais? É uma carta um pouco complexa ao conversar com as individualidades. Por quê? Em primeiro lugar, dentro da jornada de paus, que é uma jornada onde a gente aprende a cultivar ideias, acreditar em ideias, colocar ideias no mundo, atravessar, né, grandes desafios por essas ideias. Então é um momento que a gente se percebe, né, criadores de realidade. É o ato de parir ideias. Paus é uma jornada que fala sobre isso. E aí, no 7 de paus, necessariamente está significada a ideia de competitividade. É muito comum, quando sai o 7 de paus, que a gente se depare com pessoas que pegam as nossas ideias, que a gente se depare com a necessidade de tornar o nosso negócio mais competitivo. É preciso lutar pelo troféu que já está nas suas mãos. Já é seu. O que já é conquista sua. E você não bota a mão nesse troféu para defendê-lo, para atravessar o resto da sua jornada com ele. Então, o 7 de paus nos traz esse comando. Ele pode nos colocar em determinadas situações um tanto quanto conflituosas, para a gente valorizar o que a gente tem nas mãos. É comum que situações de ciúme, de inveja, né, aquele espírito competitivo, ronde você, ou seus próprios sentimentos, ou pessoas com esse comportamento, né, rondem você por esses dias. São provocações para você sair do lugar, para você segurar teu troféu, honrar o teu troféu e levar o teu caminho adiante, tá? No 7 de paus, a gente pode ser convidada a, como eu disse, tornar nosso trabalho mais competitivo. Então, a gente pode, de repente, se ver em situações onde a gente tenha que dominar certas tecnologias, tenha que ter determinadas estratégias, determinadas ações que permitam que a gente segure esse troféu com mais propriedade, que a gente ostente esse troféu, que a gente seja digno, esteja à altura, mereça o que a gente está produzindo, sabe? O 7 de paus dá essa chacoalhada. Ele pode trazer situações de conflito. A gente pode ver, né, testemunhar ou vivenciar brigas, desentendimentos. Então, cuidado, porque é preciso
levar esse troféu adiante. Então, cuidado com o desgaste. Perceba diante do desgaste o que vale a pena, o que não vale. Tá? No 7 de paus, a gente pode se deparar com a figura de um determinado rei, ou que nos ensina a sermos mais competitivos, ou que briga com a gente, tá? Uma figura de autoridade, às vezes autoridade na própria área dela, enfim. Uma figura de autoridade, que é esse rei, briga pessoalmente com o herói do naipe, que somos nós. Então é possível que exista algum conflito, algum espelhamento com alguém que vai te impulsionar a ser melhor, de uma forma positiva ou negativa. No topo do jogo, a gente tem uma carta que dá continuidade ao topo do jogo, a parte do topo do jogo da semana passada. A carta que nos falou que seríamos vitoriosos e que, diferentemente do que aconteceu no jogo do primeiro turno, que era cheio de tronos e coroações, não era agora a vitória do Lula, agora é a vitória do povo, né? O jogo do segundo turno trazia imagens de vitória popular. Então, o 8 de paus, que é o momento, o que acontece? Então, os heróis estão tentando sair dessa ilha no 7 de paus, segurando o troféu, né? Segurando o troféu. Chegou a hora de sair daqui com aquilo que a gente conquistou, pegar aquilo que é nosso e avançar. Ninguém vai tirar isso das nossas mãos. Esse é o recadão. Então a gente tem um triângulo de cartas. O 8 saiu no topo da semana passada, o 7 sai agora no porquê, e o 9 de paus sai no topo do jogo dessa semana. O que é o 9? Então no 7, os heróis estão lutando para sair da ilha. No 8, que saiu na semana passada, os heróis conseguiram entrar no barco. E eles estão voltando para casa vitoriosos, felizes. Conseguimos pegar o troféu, é nosso. E se sentem poderosos e se acham capazes de tudo. Conquistadores no auge. Então eram aquelas imagens das pessoas tomando as ruas para celebrar a vitória do Lula. É a vitória popular, né? A sensação coletiva de vitória. Foi o 8 de paus no topo da semana passada. Agora, a gente tem um passo depois do 8, que é o 9, no topo deste jogo. No 9, esses heróis vêm de barco triunfantes. Só que eles passam por alguns desafios na volta. E o último grande desafio que eles enfrentam é o momento em que eles avistam 2 rochedos. Vamos lembrar que essa embarcação é uma embarcação a remo. Eles estão voltando no muque. É no braço. É roots. E aí não dá tempo de desviar dessa embarcação, porque essa tecnologia no muque. Então, qual é a estratégia? Porque se eles esbarrarem no rochedo, a morte é certa. Eles não podiam naufragar, estavam com o troféu na mão. Então, eles juntam forças para passar entre os rochedos, em vez de contornar um dos rochedos. Eles sentem que isso dá para fazer, está muito perto, não dá para escapar.
faltam 2 meses. Então eles juntam forças e ultrapassam os 2 rochedos. Essa é uma carta que representa o desafio final, aquele momento que está acabando, mas você ainda tem um super desafio pela frente, você ainda tem uma montanha para atravessar, você ainda tem 2 rochedos, né, para passar entre eles. Às vezes esses 2 rochedos representam nas nossas vidas 2 problemas que têm que ser resolvidos, tá? 2 coisas que a gente tem que, ou 2 pessoas, temos que passar por 2 pessoas, por 2 desafios. E, enfim, precisamos juntar forças. Todos esses heróis agem como um organismo, né? E se juntam para passar entre os rochedos. O último gás que a gente tem que dar. Final de jornada. Estamos quase chegando. Mas ainda tem um bolo de coisa para resolver. Tem que dar um gás. Resolve. Junta forças e resolve. Como é uma carta que está no topo, a gente pode estar só tendo a possibilidade de visualizar um determinado desafio que a gente vai ter pela frente. Pode ser que essa carta esteja anunciando, como no caso da transição de governo, né? A transição de governo é isso. Vai ser esse 9 de paus aqui. Mas a gente vai chegar lá. Mas o caminho vai ser um pouco puxado. Ao menos essa etapa aí, né, pra gente chegar a um novo momento, a uma nova etapa das nossas vidas, essa reta final aí vai ter seus desafios, tá? Então, assim, é um jogo que anuncia tretas, é um jogo que sacode a gente, que bota a gente em movimento. São 2 imagens de veículos, né? O carro no sim do jogo e essa embarcação no 9 de paus, topo do jogo. E aí no não a gente tem uma carta que fala sobre a não aceitação do limite, porque ela representa a aceitação dos limites, agir dentro de um determinado limite, de uma determinada ordem, aceitar que é isso que tem que fazer o que precisa ser feito. Só que essa carta está no não, então a ausência disso, ou a dificuldade, né, de aceitar limites, agir dentro de determinados limites, principalmente limites que são estabelecidos pelo nosso sol, pela nossa realização. E do lado do 5 de espadas, no porquê, a gente tem o 7 de espadas, uma outra carta difícil, né? Além das espadas do 5, a gente tem aqui as tochas sendo usadas como armas no confronto entre 2 exércitos. No 7, a competitividade é uma carta um pouco desconfortável. Temos que tornar aquilo que fazemos mais competitivos, precisamos brigar pelo que é nosso, ou nos perceberemos em situação de brigar pelo que é nosso, e pode ser que a gente entre em conflitos, ou veja conflitos importantes acontecendo, enfim. É uma carta árdua, são 2 cartas árduas, duras, difíceis. É muito fácil enxergar isso coletivamente. Nas nossas individualidades, eu acho que, assim, chegou um momento em que não dá mais para você ficar contornando coisas que você tem que fazer, que você tem que resolver, que você tem que encerrar. Você vai ter que enfrentar aquilo que você tem dificuldade de fazer, de cumprir, e que é necessário para a sua evolução, para a sua realização. É uma carta assim do encarar. Encara a parte difícil, dolorosa, trabalheira. Tem que olhar para isso. Nem que seja para que venham novas estratégias. A gente vai ter que lidar com aquilo que a gente tem justamente dificuldade de mexer, de movimentar, de resolver na nossa jornada, mas que é isso que precisa ser resolvido, que está adiando tudo.
E aí olha que interessante, né? A gente começa a semana com os caminhoneiros fazendo esse chororô deles nas estradas. E o carro tá no sim do jogo dizendo: o carro tem que passar. E aí o jogo se conclui com uma outra carta, que é um veículo que tá numa velocidade, né? Já tá acelerado e precisa passar entre dois rochedos, entre dois grandes desafios. Tem que chegar lá, mas tem que juntar forças. E ninguém falou que seria fácil. É esse o jogo, gente. Não tem muito que florear, não. Venham jogar comigo em novembro. Vamos começar a organizar aí. Não deixe para jogar dezembro, não. Dezembro é lotado. Já, se vocês querem jogo de final de ano, se vocês querem, né, começar a pensar o ritual de vocês aí pra gente entrar nessa nova era Lula, com os 2 pés. Então, vamos embora, vamos jogar. É agora, certo? Pode ser que o 9 de paus fale sobre muita coisa que tem para fazer, né? Quantidade de coisa que tem para fazer. Então, assim, o 5 de espadas é uma carta que atrapalha um pouco a gente, porque gera esse desconforto da não aceitação dos limites. Mas ele pode trazer reflexões muito interessantes também. Por que a gente não está aceitando os limites? Por que a gente não faz logo o que tem que ser feito? O que está nos atravancando? O que faz com que eu torne o desafio sempre maior, com que eu acumule tarefas, com que eu pegue sempre um caminho mais difícil do que precise pegar? Por que eu não estou simplesmente conseguindo resolver, objetivamente resolver o que tem que ser feito, né, para cumprir a ordem do meu sol? Então pensem nisso. Um beijo, ótima semana pra gente. Venham jogar.